Se você acompanha nas redes sociais de saúde e performance, já viu atletas de elite, influenciadores, médicos e agora CEOs do mundo inteiro mergulhando embaixo de banheiras cheias de gelo com a cara de quem está sofrendo e logo depois sorrindo. A promessa é grande: acelerar o metabolismo, queimar gordura, melhorar o humor, aumentar a disposição e transformar o corpo. E com tanta gente famosa defendendo, parece difícil questionar. Mas eu vou questionar, porque minha função aqui não é te vender uma tendência, é te mostrar que a ciência de verdade diz sobre a banheira de gelo, o que funciona e o que é exagero e o que pode estar te atrapalhando e como usar essa ferramenta de forma certa se você quer emagrecer. Fique até o final desse vídeo, porque tem um ponto específico nesse vídeo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o Cold Plunge, que é a banheira de gelo, e ele associado ao emagrecimento. Então vamos lá. A imersão em água fria não é uma invenção do TikTok, do Instagram. Atletas profissionais usam banhos de gelo há décadas para recuperação muscular, principalmente pós-treino. Jogadores, após grandes partidas de futebol, adentram as banheiras. O que mudou nos últimos anos foi o alcance e a narrativa que construiu por trás de tudo isso. O ponto de virada foi a popularização do método chamado Wim Hof, o holandês chamado Iceman, que ficou famoso por tolerâncias extremas ao frio e afirmou que a exposição ao frio fortalece o sistema imunológico e potencializa a saúde. Logo depois, podcasts de neurociência e longevidade com audiência de milhões de visualizações citaram estudos mostrando que a imersão em água fria pode aumentar os níveis de dopamina em até 250% após uma hora de exposição. Esses números viralizaram e com ele a promessa de que a banheira de gelo seria o novo biohack, uma forma de hacker a biologia para obter benefícios e normalmente exigiriam meses de trabalho. O problema é que esses números vieram de estudos específicos, em condições muito particulares, que foram generalizadas de forma irresponsável. E foi exatamente aqui que a mitologia da banheira de gelo, chamada de Cold Plunge, ganhou vida própria. Então vamos entender o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você mergulha em água gelada. Começando pela peça central de toda essa história. Para entender a relação entre o frio e o emagrecimento, você precisa conhecer um conceito que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, a famosa gordura marrom. Quando falamos de gordura pelo corpo, a maioria das pessoas pensa em um único tipo de gordura, a gordura branca, aquele tecido adiposo que armazena energia, que se acumula no abdômen, nos quadris, nas coxas, e é a gordura que você realmente quer perder quando você olha no espelho. Mas existe um segundo tipo de tecido adiposo no corpo humano, a chamada gordura marrom ou tecido adiposo marrom. E ela sim funciona de forma completamente diferente. Enquanto a gordura branca armazena energia, a gordura marrom queima energia para produzir calor. Ela é rica em mitocôndrias, que são as células de energia do nosso corpo, e contém uma proteína chamada UCP1, que tem a única função específica de dissipar energia na forma de calor, em vez de armazená-la. É um mecanismo que os cientistas chamam de termogênese sem tremor, produção de calor sem que o músculo precise tremer. É aqui que está a conexão fundamental dos estudos publicados no New England e em pesquisas do Instituto da Carolina do Norte, que confirmaram que adultos que possuem gordura marrom ativa, especialmente na região do pescoço, clavícula e ao redor da coluna, esse tipo de tecido é ativado principalmente por estímulo, o famoso frio. Então aí correlaciona-se a banheira de gelo. Quando você mergulha em água fria, o sistema nervoso simpático, ele detecta a queda da temperatura e libera norepinefrina, que é um neurotransmissor que age diretamente em receptores de gordura marrom, acionando aquela enzima, a UCP1, iniciando a queima de energia para manter a temperatura corporal estável, que é chamada de termogênese em tempo real. Outras pesquisas da Universidade de Toronto
publicado em 2024, confirmaram a ativação do tecido marrom em um alvo de emergente para tratamento de obesidade, justamente por essa capacidade de elevar o gasto energético. E esse estudo de aclimatização do frio mostrou que 4 semanas de exposição diária ao frio aumenta não só o volume da gordura marrom, mas também a capacidade oxidativa desse tecido. Ou seja, quanto mais você expõe o corpo ao frio de uma forma regular, mais eficiente a gordura marrom se torna para queimar gordura e queimar calorias. Existe ainda um dado que impressiona. Pesquisas publicadas nos PNAs mostraram que existe uma correlação inversa entre a quantidade de gordura marrom e a obesidade. Pessoas obesas tendem a ter menos gordura marrom funcional do que pessoas de peso saudável, o que sugere que reativar esse tipo de tecido pode ser um caminho real para o tratamento metabólico definitivo da obesidade. A gordura marrom é o mecanismo mais estudado, mas não é o único pelo qual a exposição do frio pode contribuir para o emagrecimento. Vou citar aqui alguns outros. A sensibilidade à insulina. A imersão em água fria demonstrou em estudos clínicos melhorar a captação de glicose pelas células, o que na prática significa melhor sensibilidade à insulina. E isso importa muito para quem quer emagrecer, porque a resistência insulínica é um dos principais obstáculos metabólicos durante a perda de gordura, o emagrecimento. Quando as células respondem melhor à insulina, o corpo para de estocar glicose como gordura e passa a usá-la de uma forma mais inteligente e eficiente, sendo a principal fonte de energia. Segundo ponto aqui é a inflamação crônica. A inflamação crônica de baixo grau é um estado metabólico que interfere diretamente na sinalização hormonal responsável pelo controle do peso, incluindo leptina e insulina. Os estudos demonstraram que a imersão na água fria reduz os marcadores inflamatórios, criando um ambiente hormonal mais favorável para a perda de gordura. Isso é especialmente relevante para as pessoas com obesidade, nas quais a inflamação crônica é um fator praticamente universal. A norepinefrina e metabolismo também são pontos importantes. Além de ativar a gordura marrom, a liberação de norepinefrina pelo frio tem um efeito metabólico sistêmico. Ela eleva a taxa metabólica basal temporariamente, mobiliza ácidos gráficos do tecido adiposo para ser usado como combustível e melhora o estado de alerta e humor, o que indiretamente reduz o cortisol e o comportamento alimentar impulsivo associado ao estresse. O efeito que ninguém fala, o apetite, aqui é um ponto crítico, que a maioria dos entusiastas da banheira de gelo ignora completamente. Os estudos recentes indicaram que a exposição ao frio pode aumentar significativamente o apetite como resposta compensatória do organismo à perda de calor. O corpo interpreta a queda da temperatura como um sinal de alerta energético e aumenta a fome para repor o combustível gasto da termogênese. Isso significa o quê? Que se você mergulha na banheira de gelo e logo depois come mais do que comeria normalmente, o saldo calórico pode ser 0 ou até negativo para o seu objetivo. O frio ativa a gordura marrom, mas a alimentação que vem depois pode anular completamente esse efeito. Vamos ser precisos sobre o que a banheira de gelo não faz e os erros que a maioria das pessoas cometem. Não é substituto de dieta e treino. Não existe uma evidência científica conclusiva de que a imersão em banheira de gelo cause emagrecimento de forma independente. O que existe são mecanismos que, combinados com alimentação adequada e exercícios físicos, potencializam o resultado no seu processo de emagrecimento. Então, usar a banheira de gelo sem ajustar a alimentação é como se trocar um pneu furado com o carro ainda andando. Você resolve uma coisa e ignora que está causando outros problemas na verdade. Não deve ser feito logo após o treino de força, se o seu objetivo é ganho muscular. Então, muitas pessoas pensam que treinar musculação e entrar na banheira vai potencializar. Isso é errado. É um erro gravíssimo e comum que acontece. A inflamação muscular pós-treino não é apenas um desconforto. Ela é parte do sinal que o músculo envia ao corpo para se reconstruir mais forte. Os estudos confirmam
que a imersão da água fria imediatamente após o treino de força reduz a resposta inflamatória e pode comprometer as adaptações musculares a longo prazo. Se você treina para ganhar massa muscular e quer usar a banheira de gelo, faça em janelas separadas, de preferência em horas depois de treino ou em dias de descanso. Não funciona em temperatura qualquer. Para ativar a gordura marrom de forma eficiente, a temperatura da água precisa estar entre 10 e 15 graus Celsius. Banhos frios, comuns em chuveiros, raramente chegam a essa temperatura. O estímulo precisa ser suficientemente intenso para acionar e ativar o sistema nervoso simpático a liberar mais norepinefrina em quantidade relevante. A consistência importa mais do que aquela duração. Os estudos de aclimação que eu citei, no frio, demonstra que a exposição curtas, regulares, de 2 a 5 minutos diariamente ou em dias alternados, são mais eficazes do que mergulhar em longos períodos, só que de forma esporádica. O objetivo é criar um estímulo adaptativo contínuo, não um choque isolado de realidade. Se você quer incorporar essa imersão em água fria de forma inteligente dentro de um processo de emagrecimento real, aqui está o protocolo que a ciência sustenta. Temperatura entre 10 e 15 graus, usa termômetro, não confie na sensação subjetiva. Duração, comece em 2 minutos e vá progredindo até 5 a 10 minutos ao longo da semana. A progressão gradual é mais eficaz e mais segura do que mergulhar longos e períodos de forma imediatas e pontuais. Frequência, de 3 a 5 vezes na semana, para o estímulo adaptativo ficar consistente. A regularidade vai criar essa aclimatização e a climatização aumenta o volume e a capacidade oxidativa da queima da gordura marrom. O time em relação ao treino, se o objetivo for emagrecimento e manutenção muscular, evite a banheira nas primeiras 4 a 6 horas após o treino de musculação. Use pela manhã, em jejum ou em dias de descanso da musculação. A alimentação pós-imersão, aqui está um ponto muito importante, tem que ser estratégica. Após a exposição ao frio, o apetite pode aumentar. Então, ter uma refeição proteica preparada com proteína de alto valor biológico e fibra impede que esse aumento de apetite se converta em consumo calórico excessivo. A proteína, ela também potencializa a síntese muscular estimulada pela norepinefrina liberada pelo frio. A respiração durante a imersão é muito importante. Técnicas de respiração controlada durante o mergulho, como respiração diafragmática lenta, reduz a resposta de pânico do organismo ao frio, permite com que os estímulos simpáticos sejam eficazes. Não é místico, é fisiológico. Você tentar entrar dentro da banheira sem controlar a sua respiração, você vai entrar num luta e fuga e vai ficar desesperado. A banheira de gelo é real e é fundamental no processo, como um mecanismo fisiológico real, com respaldo científico crescente, mas não é mágico. Ela não substitui o plano alimentar, não substitui o treino, é usado como forma errada, especialmente logo após o treino de força. Pode, inclusive, atrapalhar o resultado. Usado de forma certa dentro de um protocolo completo. Ela ativa, sim, o tecido na maioria das pessoas, nem sabia que existia, mas melhora a sensibilidade à insulina, reduz a inflamação e cria um estado metabólico mais favorável à perda de gordura. Se esse vídeo abriu uma perspectiva diferente sobre o assunto, eu peço para você, já deixa o like. Ele ajuda muito o canal a continuar entregando esse tipo de conteúdo com nível de profundidade. Faz com que o YouTube te entregue para mais pessoas. Comente aqui embaixo nos comentários a palavra gelo, se você quer que eu mande no direct mais informações sobre como estruturar um protocolo completo de emagrecimento que vai muito além das tendências da rede social, do TikTok. E eu peço, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo sobre saúde metabólica, ciência de verdade e longevidade. Até o próximo!